Essa coroa sempre foi sua. Só faltava lembrar. Escute a mensagem de hoje e se inscreva no canal. Seja a rainha que você já é. Você já se olhou no espelho e sentiu um vazio tão profundo que parecia que seu próprio corpo não pertencia a você? De onde você está me assistindo agora? De que cidade? Imagine por um instante que essa imagem que você vê, essa casa, que te abriga, está sendo destruída lentamente, não por um inimigo externo, mas pela sua própria mente. Hoje, vou contar uma história que pode mudar para sempre a forma como você enxerga o seu corpo. Uma história sobre dor, redenção e, principalmente, amor. Fique comigo até o fim, porque isso não é só um vídeo. É um chamado urgente para você começar a honrar a única coisa que verdadeiramente importa. Seu corpo. Seu templo. Era uma vez uma jovem chamada Mariana, que desde muito cedo aprendeu a conviver com críticas afiadas que atravessavam sua pele e marcavam sua alma. Ela nunca escolheu ouvir aquelas vozes, mas elas estavam sempre presentes, vindo de pessoas próximas, da mídia, do espelho cruel que refletia um padrão impossível. Cada comentário negativo era como uma faca invisível, silenciosa, mas profunda. Mariana carregava esse peso como um fardo silencioso que ninguém via, mas que ela sentia com intensidade a cada dia. Ao longo dos anos, Mariana construiu um muro. Ao seu redor, um escudo para tentar proteger seu coração machucado. Mas esse escudo não a salvava do pior inimigo, ela mesma. Internamente, sua mente repetia frases que não deveria dizer a ninguém. Você não é suficiente. Se ao menos fosse diferente, nunca vai ser amada assim. Era como se sua mente fosse uma prisão que aprisionava seu corpo, que, por sua vez, já não parecia mais um lar seguro, mas uma cela fria e distante. Quando se olhava no espelho, Mariana não via uma pessoa. Via um campo minado de defeitos. Cada curva, cada marca, cada detalhe era alvo de um julgamento implacável. Ela desejava desaparecer, fugir daquela imagem que parecia não pertencer a ela. O medo de ser rejeitada, de não ser amada, a transformava numa refém do próprio corpo. A insegurança era um grito silencioso que sufocava sua essência e apagava sua luz. As comparações eram constantes, uma sombra escura que a seguia por onde ia. Mariana se comparava às modelos, às amigas, às personagens de revistas brilhantes, e sempre perdia essa batalha interna. O que era bonito para elas parecia grotesco para ela. A pressão para ser perfeita se tornou uma tortura diária, e a culpa pelo próprio corpo imperfeito se tornava um peso insuportável a carregar. A vontade de gritar, mas não poder, dominava seus dias. Ela se sentia como se estivesse em um jogo sem regras, onde as expectativas do mundo eram armas afiadas contra sua autoestima. Mariana tentava esconder as dores atrás de sorrisos, de roupas, largas e de silêncio, mas dentro de si o sofrimento era um incêndio que consumia cada pedaço de sua confiança. A sensação de não pertencimento a seu próprio corpo era tão forte que muitas noites ela chorava em silêncio, sem saber como se libertar daquele ciclo. Sua mente estava tão cheia de críticas que o amor por si mesma parecia uma lenda distante, algo que só acontecia em filmes, não na vida real. Ela acreditava que precisava mudar para ser aceita, para ser amada. Essa crença a empurrou para dietas extremas, exercícios compulsivos, tentativas desesperadas de transformar seu corpo em algo que os outros desejavam, mas que ela mesma nunca realmente quis. Era um ciclo vicioso de punição e arrependimento. O ambiente ao redor de Mariana não facilitava a cura. Ela ouvia comentários sem intenção, brincadeiras, que a feriam profundamente, olhares julgadores e risadas silenciosas. Ninguém parecia perceber o que acontecia por dentro dela. Era como estar em um palco, atuando em um papel que não escolheu, mas que precisava desempenhar para tentar sobreviver. Seu corpo, o templo que deveria protegê-la, se tornava uma zona de guerra. Em certos momentos, a dor se tornava tão grande que Mariana desejava desistir de tudo.
Sentia-se invisível e, ao mesmo tempo, exposta demais. Tinha medo de mostrar seu verdadeiro eu, de ser rejeitada pela família, pelos amigos, até por si mesma. Ela queria gritar para o mundo que não aguentava mais, mas as palavras se perdiam no silêncio pesado que habitava seu coração. A vergonha era uma prisão ainda mais cruel que as críticas externas. Mariana sabia que precisava de ajuda, mas o medo de ser julgada a fazia esconder sua dor em camadas cada vez mais profundas. Ela se afastava das pessoas, sentia-se sozinha, mesmo em meio à multidão. A pressão para parecer normal era esmagadora. Ela não sabia como pedir socorro, nem mesmo para si mesma. O corpo, que deveria ser fonte de vida e alegria, era agora um reflexo de tudo que ela acreditava estar. Errado consigo, o medo de nunca ser suficiente a fazia caminhar por um caminho solitário e sombrio. Mariana acreditava que nunca poderia se libertar do ciclo de autojulgamento, que seu corpo estava marcado para sempre por essa sombra. Mas algo dentro dela começou a mudar quando, numa noite de insônia, ela encontrou um velho diário da avó, cheio de palavras sobre amor e aceitação. Aquela descoberta acendeu uma pequena chama de esperança em seu peito. As palavras da avó falavam sobre o corpo como um templo, um lugar sagrado que merece cuidado e respeito, não críticas e cobranças. Mariana leu e releu aquelas frases, sentindo pela primeira vez a possibilidade de um caminho diferente. Era como se aquela voz do passado estivesse dizendo para ela: você merece paz, merece amor. Seu corpo é seu lar, não sua prisão. Aquela simples mensagem começou a dissolver o gelo que envolvia seu coração. Mas a mudança não veio de imediato. Foi uma batalha diária entre o velho e o novo, entre o medo e a esperança. Mariana sentia vontade de desistir, mas também a determinação de tentar, pelo menos por um instante, enxergar seu corpo com mais gentileza. Cada passo nessa direção era uma conquista silenciosa, uma vitória contra as vozes que tanto a machucaram. O caminho era tortuoso, mas necessário. Ela começou a prestar atenção às pequenas coisas: o calor do sol na pele, a sensação do vento, o som da própria respiração. Essas experiências sensoriais foram a porta de entrada para um novo relacionamento com seu corpo. Mariana aprendeu a ser paciente consigo mesma, a aceitar as falhas, as imperfeições e, mais que tudo, a se perdoar. Foi um processo doloroso, mas transformador. No fundo, Mariana entendeu que o que a aprisionava não era o seu corpo, mas a forma como ela se relacionava com ele. Que a liberdade viria quando ela conseguisse olhar para si mesma com amor, não com julgamento. E foi assim, com passos lentos, com lágrimas, medos e coragem, que Mariana iniciou a reconstrução daquele templo que ela mesma havia esquecido que existia. Mariana não imaginava que o primeiro passo para a cura seria o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador. Aprender a se olhar sem raiva. Foi como se ela estivesse desvendando um segredo proibido. Descobrir que podia olhar para o próprio corpo com ternura, e não com julgamento. No começo, era estranho, quase uma traição à velha voz que dizia para se odiar. Mas a cada dia, aquela nova forma de olhar ganhava força, iluminando cantos escuros que antes só conheciam dor. A transformação não aconteceu de um dia para o outro, porque as feridas eram profundas, e as cicatrizes, invisíveis para os outros, estavam gravadas na alma. Mariana teve que lidar com momentos de dúvida, recaídas e desânimo. Algumas manhãs acordava com vontade de desistir, outras com uma pequena fagulha de esperança. Era um caminho sinuoso, repleto de altos e baixos, mas que a fez descobrir uma força dentro de si que nem ela mesma sabia que existia. Ela começou a substituir as críticas por palavras de cuidado, falando consigo mesma como falaria com uma amiga querida. Você é forte, dizia. Você é bonita do seu jeito. Você merece amor. Essas palavras, simples, foram sementes que germinaram lentamente, trazendo vida para um terreno que estava seco há muito tempo. Aos poucos, o corpo que antes
era um castigo, se tornou um espaço de respeito e admiração. Mariana buscou ajuda em livros, vídeos e depoimentos de outras pessoas que passaram pelo mesmo sofrimento. Descobriu que não estava sozinha, que milhares de pessoas também lutavam para se aceitar em um mundo que vende perfeição como sinônimo de felicidade. Essa conexão trouxe conforto e coragem. Ela percebeu que o verdadeiro inimigo não era o seu corpo, mas as cobranças externas e internas que tentavam moldá-la para um padrão inalcançável. Em um momento decisivo, Mariana decidiu romper com as dietas radicais e os exercícios compulsivos que apenas destruíam seu prazer e saúde. Passou a se cuidar de forma amorosa, escutando seu corpo e respeitando seus limites. Começou a se alimentar com consciência, buscando energia e bem-estar, e não punição. Essa mudança foi uma revolução silenciosa, uma rebelião contra o que a fazia sofrer e um convite para celebrar a vida em sua forma mais pura. Ela começou a perceber o corpo como seu templo, um lugar sagrado onde habita sua essência mais verdadeira, um espaço que merece cuidado, respeito e amor, não críticas, comparações ou rejeição. Essa mudança de perspectiva transformou a relação dela com o espelho, com a balança e, principalmente, consigo mesma. O medo deu lugar à gratidão e a insegurança, à confiança. Era um renascimento silencioso, mas profundo. Mariana ainda enfrentava olhares julgadores e comentários maldosos, mas sua armadura interna agora era mais forte. Ela aprendeu a filtrar o que valia a pena ouvir e o que deveria ser deixado para trás. Aos poucos, o barulho externo perdeu poder diante da voz doce e firme que ela construiu dentro do coração. Essa força interna tornou-se seu escudo, uma luz que guiava seus passos na escuridão. Ela passou a celebrar cada pequena conquista. Uma roupa que finalmente vestia com orgulho, um elogio sincero que aprendeu a aceitar, um dia em que conseguiu silenciar as vozes negativas por algumas horas. Cada vitória, por menor que parecesse, era um tijolo a mais na construção daquele templo que antes parecia ruínas. Mariana sentiu que estava reconquistando seu espaço no mundo e, principalmente, em si mesma. Mariana começou a compartilhar sua jornada com outras pessoas, abrindo o coração e mostrando que a aceitação é possível, mesmo nas situações mais difíceis. Suas palavras tocaram quem precisava ouvir, despertando esperança em quem achava que não havia saída. Essa troca trouxe sentido novo para sua vida e a transformou de vítima em exemplo de superação e amor próprio. Ela entendeu que o corpo não é uma prisão, mas um lar que merece ser cuidado com respeito e carinho, que a verdadeira beleza está na autenticidade, na coragem de se mostrar como se é, e não como o mundo quer que se seja. Mariana aprendeu que se amar é um ato de coragem, uma revolução silenciosa contra os padrões cruéis e inatingíveis. Jovem que um dia se odiou, hoje se olha no espelho com olhos de compaixão e gratidão. Ela sabe que seu corpo conta sua história, suas lutas, suas vitórias. Que cada marca, cada curva, é parte da sua identidade única e preciosa. E que o amor próprio é o maior presente que pode se dar. Essa é a mensagem que Mariana quer deixar para todos que enfrentam a mesma batalha. O caminho não é fácil, mas é possível. É uma jornada de altos e baixos, medos e coragem, lágrimas e sorrisos. Mariana aprendeu que honrar o corpo é honrar a vida, um ato de resistência, de esperança, de alto amor, e que essa transformação começa no instante em que decidimos parar de nos olhar com raiva e começamos a ver o templo sagrado que somos. Mariana nunca imaginou que o maior desafio não estava em seu corpo, mas na forma como o mundo insistia em julgá-la. Desde muito cedo, ela ouviu vozes, sussurros cruéis e exigências silenciosas, que moldaram uma prisão invisível. Comentários sobre seu peso, sua pele, sua postura. Olhares que pareciam pesar mais que qualquer balança. Cada crítica externa se transformava em uma dor interna, uma ferida que sangrava em silêncio. Ela lembra de um episódio que mudou tudo.
Uma festa onde, cercada de sorrisos falsos e olhares frios, sentiu o peso de ser avaliada como objeto, e não como pessoa. Alguém, entre risos, comentou sobre seu corpo de forma tão cruel que Mariana sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Naquele instante, o medo de não ser aceita a dominou, e pela primeira vez, ela percebeu o quanto se odiava por dentro, refletindo o que os outros diziam. Mas naquele mesmo dia, entre lágrimas silenciosas no banheiro, algo dentro dela começou a mudar. Uma voz fraca, quase esquecida, sussurrou que ela merecia mais do que julgamentos e rejeição, que seu corpo era muito mais do que um molde para os olhos alheios, que dentro daquele corpo habitava uma alma cheia de sonhos, sentimentos e força, e que esse corpo, aquele templo, merecia respeito, principalmente dela mesma. A pressão para se encaixar em padrões inalcançáveis era sufocante, mas Mariana decidiu que não queria mais viver para agradar o olhar dos outros. Queria viver para honrar a si mesma, seu corpo, sua história. Foi um processo doloroso. Ela teve que romper com amigos, rejeitar padrões sociais e encarar o espelho como nunca antes, enfrentando não só sua imagem, mas seus medos mais profundos. Ela descobriu que a batalha mais dura era contra o próprio reflexo, que escondia inseguranças, dores e traumas. Em muitos dias, sentia vontade de desistir, de aceitar que nunca seria boa o suficiente. Mas algo dentro dela gritava por liberdade, por um amor genuíno que curasse suas feridas. E foi nessa luta interna que Mariana começou a encontrar a verdadeira coragem. A coragem de se libertar do olhar do mundo para abraçar o seu próprio. A transformação não era apenas física, era uma revolução no modo como ela se enxergava e se sentia no mundo. Mariana passou a se perguntar: quem sou eu além do corpo que tantos criticam? O que meu templo quer me dizer? Ela percebeu que seu corpo falava uma língua antiga. Era o mapa de sua vida, de suas batalhas e conquistas. Uma história que ninguém mais poderia contar. Ela começou a ouvir seu corpo de verdade, reconhecendo seus sinais, suas necessidades, não mais como um inimigo a ser vencido, mas como um aliado precioso. Sentiu o cheiro da liberdade ao abandonar a culpa e o julgamento. Percebeu que se amar era um ato de rebeldia, uma revolução contra a cultura da perfeição. Era a aceitação que vinha do mais profundo do seu ser, um abraço silencioso que curava as feridas invisíveis. Mas o mundo continuava a lançar desafios. Mariana enfrentou olhares que diziam: "Você não é suficiente." Palavras que queriam minar sua nova confiança. Ela sabia que não poderia controlar a opinião alheia, mas podia escolher o que alimentar dentro de si. E escolheu o amor. Escolheu a compaixão. Escolheu a liberdade de ser quem realmente era, mesmo que isso significasse nadar contra a corrente. Essa decisão a fez perceber que o corpo é, sim, um templo, mas não um templo perfeito. Sim, um templo real, cheio de marcas, histórias, cicatrizes e beleza única. Um lugar onde reside sua essência mais pura e verdadeira, onde mora sua força e sua vulnerabilidade. E que respeitar esse templo era um ato de amor maior do que qualquer padrão imposto. Mariana sentiu o poder de sua transformação não só em si mesma, mas na forma como se relacionava com o mundo. Ela aprendeu a dizer não para o que não a fazia bem, a escolher quem queria perto, a proteger seu espaço sagrado. O respeito pelo próprio corpo se refletia em respeito pela vida, pelos sonhos e pelas relações. Era uma mudança que transbordava, uma luz que não podia mais ser apagada. O que Mariana não sabia era que sua história inspiraria outras pessoas, que sua luta e vitória seriam sementes de esperança para muitos. A força dela se tornou uma chama que iluminava os caminhos escuros de quem ainda se sentia preso em corpos que julgavam e rejeitavam. A mensagem que ela carregava era simples, mas poderosa. Você merece mais do que críticas. Você merece amor, começando por você mesmo. Depois daquele momento de ruptura,
Mariana começou a buscar formas de se reconectar com seu corpo de maneira amorosa. Não foi fácil. Cada passo parecia carregar o peso de anos de desprezo e autocrítica. Mas ela estava determinada. Passou a ouvir o silêncio que seu corpo lhe falava. Esse silêncio carregado de dor, medo e, principalmente, esperança. Cada toque, cada gesto de cuidado era um lembrete sutil de que ali havia vida. Ali havia um templo sagrado. Ela experimentou meditações, conversas consigo mesma, rituais de autoaceitação que lhe pareciam estranhos no começo, mas que aos poucos se tornaram fundamentais. Sentir o calor do sol na pele sem pressa, observar as mudanças da respiração como se fosse a primeira vez, apreciar as imperfeições no espelho como se fossem obras de arte. Eram pequenos atos que, juntos, reconstruíam sua relação com o próprio corpo. Mariana descobriu que o corpo não é apenas um invólucro para a alma, mas um aliado poderoso, uma casa que acolhe seus sonhos, suas dores, suas vitórias. Era preciso honrar essa casa com gentileza, não com críticas. O que parecia ser um simples gesto, dizer "eu te amo" para o espelho, era na verdade uma revolução interna, uma recusa de aceitar a narrativa cruel que o mundo insistia em contar. No começo, as vozes internas de julgamento insistiam em voltar, sussurrando que ela não era boa o suficiente, que seu templo não era digno de amor. Mas Mariana aprendeu a ouvir essas vozes sem se deixar controlar por elas. Com paciência e coragem, ela respondeu com carinho e firmeza: "Você não manda. Aqui. Aqui quem decide é o amor, o respeito e a verdade do meu ser." Ela percebeu que a verdadeira transformação vinha da aceitação, não da perfeição. Aceitar o corpo como ele é, com suas marcas, cicatrizes e histórias, era libertador. Mariana entendeu que cada linha, cada curva, cada sinal era um capítulo da sua existência. Uma memória viva que precisava ser celebrada, não escondida. Era o retrato de sua coragem, de sua luta para continuar viva e plena. Esse amor próprio, construído tijolo por tijolo, transformou não só a relação dela com o corpo, mas sua forma de se relacionar com o mundo. Mariana passou a se olhar no espelho sem medo, sem raiva, com a ternura de quem reencontra um velho amigo depois de muito tempo. E essa ternura se espalhou para outras áreas da vida: relações, trabalho, sonhos. Tudo parecia mais leve, mais real, mais vivo. Mas a jornada não terminou ali. O amor próprio não é um destino, é um caminho constante. Mariana enfrentou recaídas, momentos de dúvida e insegurança, mas agora tinha ferramentas para se erguer. A cada queda, ela aprendia a se levantar com mais força, mais amor, mais verdade. Sabia que seu templo, seu corpo, merecia esse cuidado contínuo, esse respeito inabalável. Ela começou a compartilhar sua história com outras pessoas, não para se expor, mas para iluminar caminhos. Seus relatos eram como velas em meio à escuridão, pequenos faróis que guiavam quem também se sentia perdido no julgamento próprio. Mariana descobriu que a vulnerabilidade era um ato de coragem, um convite para que mais pessoas se libertassem das correntes invisíveis da autocrítica. Impacto foi maior do que ela imaginava. Mensagens de agradecimento, depoimentos de quem encontrava na história dela a força para recomeçar, para olhar para si com mais compaixão. Mariana entendeu que seu templo, aquele corpo que antes foi motivo de sofrimento, agora era fonte de inspiração. Era uma prova viva de que o amor pode curar, pode transformar, pode libertar. Hoje, Mariana caminha de cabeça erguida, abraçando cada parte de si. Não porque seu corpo tenha mudado para se encaixar em padrões, mas porque ela mudou a forma de se olhar. Ela escolheu ser gentil consigo mesma, mesmo nos dias difíceis. Ela escolheu honrar seu templo, porque sabe que ali reside a sua verdade mais profunda, e que essa verdade é digna de todo respeito e amor. Ela convida você, que assiste agora, a fazer o mesmo.
a olhar para dentro, a abraçar suas imperfeições, a reconhecer a beleza do seu corpo real, do seu templo único. Porque a revolução começa quando paramos de nos criticar e começamos a nos amar de verdade, com todas as falhas, com todas as forças, com toda a alma. Quando Mariana finalmente entendeu que seu corpo não era um inimigo a ser combatido, mas um templo a ser respeitado, algo mudou profundamente dentro dela. Não foi um momento grandioso, cheio de luzes ou aplausos. Foi uma sensação silenciosa, quase sagrada, como se uma porta que sempre esteve trancada finalmente tivesse se aberto. Ela percebeu que toda a vida estava naquele templo, naquele corpo que tantas vezes havia desprezado. E ali, naquele instante de silêncio, surgiu uma certeza poderosa. Ela merecia mais do que críticas duras e comparações cruéis. Merecia amor, um amor suave, constante, incondicional. E esse amor não vinha de fora, não dependia do olhar dos outros, mas nascia de dentro, de um compromisso profundo consigo mesma. Era o começo de uma era de respeito e cuidado. Mas a transformação de Mariana é um convite para você, que está ouvindo agora. Você já parou para pensar como fala com seu corpo? Quantas vezes você se olha no espelho com dureza, se culpa, se castiga? E se hoje você decidisse mudar isso? E se você começasse a tratar seu corpo como o templo que ele é, com amor, paciência e respeito? Não é fácil, eu sei. O caminho é cheio de armadilhas, inseguranças, dúvidas. Mas a liberdade que vem de aprender a se amar vale cada passo, cada esforço. Porque no final das contas, seu corpo é sua casa, o único lugar onde você vai estar para sempre. E merece sim todo o seu cuidado e carinho. Agora eu quero que você faça uma promessa. Uma promessa simples, mas poderosa. Nos comentários, escreva: hoje eu honro meu corpo. Deixe essa mensagem ser o seu pacto de amor próprio, o seu primeiro passo para transformar a forma como você se vê. Porque esse movimento começa em você e pode inspirar milhares de outras pessoas. Se você sentiu essa história, essa verdade, se tocou seu coração ou fez você pensar diferente sobre si mesmo, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui, compartilhamos histórias que mexem com a alma, que desafiam o pensamento e que ajudam você a olhar para a vida com mais amor e autenticidade. Mas só se você tiver coragem de olhar para dentro, de enfrentar as suas sombras e de celebrar sua luz. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e ativar o sininho para receber mais histórias que tocam o coração. Seu corpo é seu templo, seu abrigo, e você merece mais do que críticas. Você merece amor. Até o próximo vídeo, onde continuaremos juntos nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Lembre-se, você é casa, abrigo, templo. Cuide-se, honre-se, ame-se. Gostou do vídeo de hoje? Sentiu sua autoestima se elevar, nem que seja um pouquinho? Então se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa todos os dias.